Tá começando o Fala aí, BNI, o podcast que transforma vidas e negócios através do poder das conexões. Sou Mariana Rocha, estarei recebendo aqui profissionais com histórias incríveis que já estão tendo as suas vidas mudadas. E o episódio de hoje, teremos aqui Deise Simão com a gente. Ela é consultora de RH, da Conselhos do RH, professora de especialização em gestão estratégica de pessoas, administradora com especialização em gestão comercial, gestão de pessoas, liderança e produtividade, é Chief Happiness Officer, facilitadora e mentora com mais de 10 anos de experiência. Trabalha com diagnóstico organizacional e implantação de boas práticas em empresas de diferentes segmentos. Mas o que mais me intriga é porque quando criança, quando ela e a mãe brigavam, o pai dizia, eu vou levar vocês para o RH, viu? E ela perguntava o que era e ele respondia que era o setor de solução de conflitos. E, incrivelmente, foi aí, exatamente nessa carreira, que ela seguiu. Seja bem-vinda, Deise. Muito obrigada. Muito feliz de recebê-la aqui. Eu tenho a honra de conhecer. E me diga, destino ou coincidência essa profissão depois de tantos encaminhamentos do seu pai para o setor do RH? Olha, dizem que o que os pais falam tem poder, né? De uma maneira ou outra, ele investiu na minha formação com a graduação de administração e eu vejo ali aquela área encantadora que resolvia os conflitos familiares quando a gente ia internamente. O RH foi, desde o estágio, a minha área de atuação. Não me pergunte, você não experimentou outras áreas? Não precisei, me encantei por essa área. E, incrivelmente, quando tenho essa lembrança desses processos que a gente passava internamente, do meu pai trabalhando, ainda semi-analfabeto, né? Mas ainda assim ele falava do poder dos recursos humanos na organização que ele trabalhava. Olha que coisa boa. E qual é a história por trás dessa brincadeira do seu pai? Ele realmente trabalhava em RH ou era só uma ameaça criativa? Porque pai e mãe tem disso, né? Tem uma criatividade daquelas. Não, meu pai, a carreira do meu pai, ela é construída por uma função operacional, né? Meu pai, como ele veio aprender a escrever e a ler com 40 anos de idade. A carreira dele nunca foi numa cadeira de escritório. Foi braçal mesmo, operacional, é o verdadeiro, como chamam antigamente, né, o peão de obra. Ele trabalhou em empresas de construção, de viadutos, de estradas, de grandes rodovias também aqui pelo Brasil, mas sempre nessas atividades operacionais e como tratorista. E o RH era sempre aquele setor, né, lógico, antigamente o RH era o DP, né, era um RH que fazia as funções burocráticas do setor, dessa gestão de colaborador, empresa, mas que ele sabia que toda vez que precisava resolver um conflito interno, ou quando ele não se entendia com o líder, quando ele não concordava, ou quando ele tinha opiniões, ele ia para esse setor para fazer essas resoluções. Eu acredito que o RH dessa época deve ter sido um ótimo profissional, né? Que história incrível, né? E quando você decidiu fazer administração, você já sabia que queria trabalhar com RH ou essa descoberta aconteceu no caminho? Porque a sementezinha já estava plantada ali pelo seu pai, né? Exatamente. Mas isso já era algo que do início fazia parte de você ou foi uma descoberta aí nesse processo? Foi uma descoberta porque quando a gente escolhe fazer administração, e muitas pessoas têm essa percepção, é que a empregabilidade aumenta, né? Você tem uma profissão ali que lhe forma no ensino superior para crescer nas organizações de auxiliar, para assistente, para analista e subindo ali por causa do nível superior. Mas eu entendi que a administração era muito mais do que isso. Era entender-se ali em qual dos subsistemas, né, da área de atuação da administração você poderia se encaixar, se profissionalizar e atuar não só como um colaborador, né, como numa empresa, mas também como a área de empreendedorismo. Foi aí que eu me encantei pelo recursos humanos, trabalhei muitos anos CLT nas organizações, vi o meu conhecimento crescendo, vi a necessidade de trazer ainda mais essa abertura de pensamento de RH estratégico e de boas práticas de pessoas para mais organizações. Foi aí que o empreendedorismo veio e de lá para cá acho que já fazem mais de 10 anos que a gente está nessa área de desenvolver pessoas
como consultoria. Nossa, que legal, uma vasta experiência ali. Sim. De campo adquirida ao longo desses anos. Né? Com certeza. E, olha, você tem inúmeras especializações. Sim. Você tem gestão de pessoas, liderança, comunicação não violenta. Como você chegou nessa combinação, né? Porque é quase uma colecionadora de certificados. Ela coleciona certificados. Como foi que chegou nessa combinação de tudo? Tá. Logo que a gente sai de uma faculdade, a gente busca uma especialização, né? Principalmente para a área de administração. Eu fui fazer RH, né? Estratégica de RH. E após essa especialização, eu entendi que muita gente entende que o RH é custo nas organizações. E teve uma palestra que eu assisti uma vez do Vende-se do RH. E foi aí que eu disse, não, o RH não é custo, ele é investimento. Porque se você apostar nas pessoas certas, com certeza você vai ter um investimento que você colocou naquele colaborador de volta, porque ele vai ser produtivo, ele vai conseguir alavancar os resultados da empresa. Foi aí que entrou a gestão comercial pela FGV. A gestão comercial foi para que a gente saia um pouquinho, né, o RH, quando ele está ali muito generalista, abraçado naqueles processos organizacionais, ele não se vê como parceiro do negócio para entender sobre o marketing, para entender que a empresa que ele atua é uma empresa de venda, toda empresa é uma empresa de venda. Eu, como consultora, sou uma empresa que vendo também os meus serviços. E para isso eu precisava me especializar, porque eu era muito acanhada, eu era aquele RH, né, mais introspectivo, que precisava me comunicar com as pessoas, mas era algo mais de escritório, não era tão aberto, e eu me via, né, nessa necessidade de desenvolvimento. Foi aí que entra a gestão comercial. Quando depois a gente segue, né, liderança é algo que a gente vê muito presente nas organizações, não dá para mudar time sem que a liderança também esteja transformada. É aí que vem a especialização de liderança, e depois a gente vai vendo que comunicação, principalmente pós-pandemia, é o que conecta ou afasta pessoas. Então, comunicação não violenta, o que é isso? A gente tem que estudar. Toda comunicação que a gente exerce, né, entre duas pessoas ou mais, ela tem elementos que compõem e fazem com que você compreenda todas as necessidades. É sobre isso, comunicação não violenta. E para mim, que trabalha com esse meio de campo, né, empresário, que é o diretor, o líder, e o colaborador que está ali na ponta, a gente precisa conectar pessoas pela comunicação. Então, não foi sorte, muito menos destino. Foi muito esforço, dedicação, afinidade no processo, né? Isso. Mas qual o maior projeto que você desenvolveu ao longo desses 10 anos? Aquele que realmente foi muito especial e marcante para você? Olha, eu gosto de treinamentos, né? Treinamentos, para mim, é a área que eu mais me encanto na área de gestão de pessoas, porque é desenvolvendo competências que a gente consegue criar grandes organizações e grandes profissionais. A gente terminou agora há pouco, né, com a consultoria de um treinamento para mais de 130 líderes, um programa de 6 meses, muito bem formatado, robusto, com muita informação. Foram 6 meses rodando aqui no Nordeste para essa empresa abriu para a gente treinar todos os colaboradores. E os depoimentos que a gente recebe depois são transformadores, não só dos líderes que participaram, mas das lideranças acima desses líderes, como também da equipe, né, que diz que o seu líder se transformou. Anteriormente a esse também para uma equipe de líderes numa empresa de saneamento aqui em Alagoas. A gente também fez um trabalho de desenvolvimento de líderes. E a gente percebe que quando a gente trabalha com quem é para ser o disseminador de cultura e ele se transforma, ele faz com que vira um agente de transformação. E para a gente é mais enriquecedor que a gente, como consultor, desenvolva pessoas para que dentro das suas organizações elas consigam conectar e promover ambientes felizes. Elas fazem uma repercussão daquele trabalho. É quando você sabe que o teu trabalho entrou na cultura dentro daquele indivíduo, né? Exatamente. E aí vai perpetuar e fazer desse efeito em cadeia, o efeito dominó. Né? E aí consegue estabelecer na empresa. Isso. Você é consultora há mais de 10 anos, mentora. E aí você entra no BNI, né? Tava procurando o quê? Mais felicidade, eu dor de cabeça. Olha só. Vou dizer a você, precisa de compromisso, viu? E é um compromisso que não tem negociação. É toda quarta-feira às 6h30 do nossa equipe, né? As reuniões. E quando eu fui chamada para a reunião do dia 8 de janeiro de 2025, eu não vou esquecer, eu vi aquele mundo de negócios bem formatado, seguindo uma metodologia, e aquilo me encantou.
porque até então eu não encontrava grupos de network de empreendedorismo. E no meu círculo de amizade, normalmente eu também não via espaço para falar um pouquinho das minhas dores, de incentivar o negócio, de conversar um pouquinho, de fazer trocas que fizessem o meu negócio crescer e o outro crescer também, trocar experiências. E no BNI eu vi esse mundo de pessoas interessadas em falar sobre negócios. Você já tinha ouvido falar ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez quando eu fui chamada, né? Eu fui pesquisar BNI. O que é isso, BNI, né? E a gente fica até receoso, né? Como é que algo tão grandioso, global, né? Ele é apresentado como global para a gente quando é convidado. E, gente, como algo tão grandioso chega a Maceió, Alagoas, né? E quando eu participei da reunião pela primeira vez, eu assinei a ficha na hora, porque eu gosto desse mundo, desse universo, né? E eu vi ali pessoas comprometidas. Essa foi sua primeira impressão? Foi exatamente a minha primeira impressão. Eu vi pessoas comprometidas a gerar grandeza e valor para os outros, não só para si. Entendeu? O Giver's Gain fez total sentido dentro do que você já praticava. Isso. E estar num ambiente colaborativo onde todos pensam da mesma forma, né, gera um impacto muito grande. Principalmente no seu trabalho quanto consultora. E você, rapidinho, se tornou aí alguém grande de destaque. Fala para as pessoas. Então, eu participei da reunião no dia 8, na semana seguinte estava preenchendo ficha, na semana outra já fui convidada, né? O nosso grupo estava em formação ainda, já fui convidada para VP, vice-presidente do grupo, e eu aceito, né? Eu coloquei uma curiosidade que a gente vai falar daqui a pouco, me chamou, eu vou. Ela gosta do desafio. Exatamente. Viu? Então, no caminho que eu fui descobrindo, já fez um ano já de VP no grupo Corais, e foi um ano assim de acompanhamento, de indicadores, é uma função muito estratégica, né? A gente faz algumas substituições do presidente, mas a gente está alinhado ali a resultados, a metodologia, a método, a equipe de mentoria. Foi um desafio enorme esse ano. Um desafio gostoso, né? Exatamente. Impactando mais pessoas, né? E falando sobre cultura e liderança, você disse que a liderança muda tudo, né? Isso. E quando ela muda, tudo muda. Isso é porque é um superpoder? Ou estamos falando de muito processo? Olha, se todas as pessoas souberem que ela pode influenciar outras de forma positiva, porque ela influencia de forma negativa também, né? Ela não precisa do cargo de líder. Ela só precisa atuar positivamente e influenciar positivamente outras pessoas. Imagine que, se a gente pensar no BNI, por exemplo, um presidente, né, que se coloca ali como presidente, ele é uma liderança que influencia os convidados a entrarem no BNI, mas também os próprios membros, quando eles se colocam seguindo uma metodologia, se colocam falando positivamente daquela cultura que ele aceitou participar, que é o BNI, ele convence pessoas a participarem de forma positiva. Também assim é nas organizações. O exemplo arrasta? Arrasta, com seria certeza. Mais ou menos essa Exatamente. Linha? Se não for dessa forma, o líder não consegue convencer. E aí, do mesmo jeito que o exemplo arrasta para o bom, quase sempre tem aquele lado complicado das organizações e das culturas ali das empresas, né? Você trabalha com essa etapa de diagnóstico organizacional. Qual o maior problema que você vê nessas empresas? Eu queria saber também o mais engraçado que você já vivenciou, que você disse, não é possível não, que eu estou vendo um negócio desse. Eu não estou acreditando. Olha, compartilha com a gente. Vou dizer a você, todos os dias a gente vê uma novidade, né? No ambiente organizacional, relações humanas, a gente vê uma novidade que nos espanta, né? Algo simples que gera um problema que a gente não imaginou que teria tal proporção. São muitas escutas, né? O nosso trabalho, o fundamento do nosso trabalho é a escuta do colaborador. Lógico, quem nos contrata, né, a diretoria, ela traz uma demanda própria de dor que ela tem com pessoas, né? Mas a gente precisa entrar no meio de campo e entender, o que é que essas pessoas na sua organização dizem sobre ela, quais são as dores dela. E às vezes surge muita coisa, uma reclamação simples que poderia ser resolvida, como comunicação interna. Comunicação interna é um dos maiores problemas. Eu acho que a gente já escutou mais de 2.000 colaboradores, de 1 a 1, tá? Com o nosso time de psicólogos. E o primeiro problema é comunicação, o segundo problema é falta de reconhecimento. E você vê, comunicação e reconhecimento não é sobre dinheiro, não é sobre salário, não tem custo. Você só precisa ter pessoas com essas competências, né?
Mas as pessoas poderiam resolver os problemas internos se ao menos escutasse ou abrisse diálogos, né, para ser transparente. Engraçado, uma vez que a gente teve um problema com um colaborador que ele reclamou da meia. Da meia. Ele falou muito da meia de sapato dele, que era desconfortável para o sapato de plástico que era doado ali. E a gente foi ouvir, né? Tá, mas como isso impacta negativamente a sua felicidade no trabalho, né? Que é a nossa pauta, né? Felicidade no trabalho. E ele disse, olha, se eu passo o dia inteiro e chego em casa e essa meia, o meu pé não tá confortável, a minha esposa reclama de mim. A meia que é dada aqui, ela não é adequada. E a gente foi falar na organização para dizer, dá para comprar aquela outra meia de poliamida, que ela é transpirável, não sei o quê. E a gente começa a trabalhar sobre isso. Teve outro colaborador que a gente teve que conversar com 2 colaboradores. Um cheirava demais, muito perfume, e o outro já tinha um problema ali com o odor da roupa. E isso precisa ser comunicado, porque nenhum dos dois sabe. Né? Às vezes não tem ideia. Não tem ideia. Você está num ambiente fechado ali com ar-condicionado e vê as pessoas se afastando, né? Meu Deus, eu fico imaginando, olha, senta aqui. Senta aqui para falar, exatamente. Que situação. Exatamente. Não é confortável. A gente precisa estar preparada. Por isso que o curso da comunicação não violenta, ele é essencial para toda liderança. Que precisa eu acho que ter para todo mundo. Para todo qualquer mundo. Empresário. Qualquer empresário. Qualquer pessoa. Nós lidamos com seres humanos e com pessoas em todos os locais, né? Então, curioso que a minha melhorou até a minha comunicação com meu esposo. Ele disse, olha aí. Gostei desse curso. Gostei desse curso que a nossa comunicação melhorou. Por favor, pode me passar qual é esse contato, porque... Vou deixar para você. Eu gostei dessa ideia. Você bom. diz que pessoas bem direcionadas constroem empresas mais saudáveis e lucrativas, né? Isso. Como é que você consegue fazer essa direção? Qual o segredo para isso? Olha só, o segredo é a escuta. E eu acho que eu até responderia a pergunta final lá, né? Quando alguém diz assim para mim, Daisy, eu quero fazer essa mudança com esse colaborador, quero botar ele ali, e ele vai ganhar mais, e vai ser ótimo, e ele faz. O líder faz essa mudança, mas aí depois ele vem, olha, não performou do jeito que eu imaginei, não deu resultado, mesmo ganhando mais, ele não está feliz, vem trabalhar atrasado. Aí eu pergunto, em que momento você sentou com ele para perguntar, para alinhar? Em que momento você ouviu se de fato era o que ele queria para ele? Né? E às vezes essa escuta do colaborador, ela foge na correria da rotina, só é chamado o colaborador para alinhar processos quando ele não está correto. Ninguém senta para conversar e dizer, olha aqui, você fez bem o seu trabalho, recebeu um elogio. É muito difícil, não custa, né? Mas as pessoas, mesmo assim, elas não têm essa prática na organização. Chamam para corrigir, mas não chamam para dizer que ele fez certo. Então, esse é um dos maiores desafios que eu encontro para dizer, se você quer um colaborador feliz, escute ele. Escute, porque você pode até direcioná-lo a encerrar o ciclo na sua empresa também. Isso é normal, isso é natural. O que não pode é ignorá-lo e deixar que ele, em algum momento, peça demissão ou que ele dê motivos para você demiti-lo. É melhor ter essas conversas genuínas no processo da experiência do colaborador, para que, de fato, em algum momento que ele dê sinal que não está indo bem, você direciona, você diz se precisa fazer um reposicionamento, ou se precisa fechar o ciclo, e tudo bem, você fecha ali e encerra um desligamento que a gente chama da jornada do colaborador, igual do cliente, né? O cliente está insatisfeito, mas você agradece, você trata com respeito, você encerra um ciclo ali e está tudo bem. Antes que danos maiores sejam gerados de forma desnecessária. Exatamente. Né? Acho que consegue até fazer uma prevenção. Sim, né? Com certeza. Nesse trato. E como é promover felicidade num ambiente tão competitivo dos negócios? Olha, é desafiador, viu? É desafiador. Teve meu professor, que eu estou fazendo mestrado também, né? A gente se encaixa, viu? né? Que ela coleciona os certificados, eu falei para vocês. A gente vai encaixando nosso tempo. E ele falou assim, Daisy, tá, você quer fazer essa tese de pesquisa sobre a felicidade, mas em que momento ela se alinha com espiritualidade, né? E eu falei para ele que no ambiente organizacional, quem determina a espiritualidade são os valores fundadores que determinam ali na cultura organizacional. Mas felicidade do colaborador, felicidade do ambiente de trabalho, do trabalhador, como queira chamar, não é sobre espiritualidade, religião, profissão de fé, não é sobre nada disso.
de fato, você ter um ambiente organizacional que promova mais emoções positivas do que negativas. E como é que você vai esse saldo? Deise, quer dizer que nas organizações não vão ter mais emoções negativas? E não vai ter problema, que o colaborador não vai se frustrar? Vai se frustrar, vai se decepcionar. São pessoas se relacionando, né? Dentro dos processos de trabalho. Mas mesmo assim, o saldo no final do dia é mais positivo que negativo? Ou é o inverso? É assim que a gente vê que é a felicidade no trabalho, que a gente tem vontade de volta para casa. Eu falo sempre sobre isso. Como é que eu devolvo esse colaborador no final do dia para casa? Triste ou feliz? Como é que ele volta para a família dele? Como é que ele sai na segunda-feira para trabalhar? Triste ou feliz, né? É interessante, porque eu já ia fazer um paralelo entre espiritualidade ou terapeuta do corporativo, né? Porque, veja, a comunicação não violenta, a felicidade do trabalho, liderança consciente, como era essa percepção, mas aproveitando que você já respondeu, é muito interessante a gente ver que existe todo um processo por trás que estrutura isso, né? Exatamente. O trabalho acontece quando você está, mas depois que você sai, os processos continuam sendo desenvolvidos ali, e somente você atua quando há conflito ou você acompanha fixo as empresas? Olha, tem diversas formas de a gente conduzir nosso trabalho, né? A gente conduz nosso trabalho como uma consultoria que acompanha por um período, né, de estruturação, de orientação, de desenvolvimento, de treinamento, todos os processos de recursos humanos, como também aquelas mais pontuais, que a gente realiza só uma demanda de um serviço, seja uma demanda de treinamento, uma demanda de descrição de cargo, pesquisa de clima, que a gente gera um plano de ação para desenvolver, ou a gente faz só a consultoria e orientação dos processos, deixa um plano de ação e eles seguem com isso. Eles seguem, né? Exatamente. E se você pudesse obrigar todos os empresários a fazer uma coisa, que coisa seria essa? Diga que você não tem como. Aqui 90% toca nesse ponto e tá errado e não é possível. Sabe aquele diagnóstico que você nem tocou nas métricas, mas você já identifica de longe? Sim. Você obrigaria os empresários a fazer o quê? Dar feedback. Dar feedback. Cultura de feedback muda organizações, porque a qualidade do time é a qualidade da presença do líder. E como é essa presença? De acompanhamento, de desenvolvimento, de uma avaliação de desempenho, de pontuar os gaps, mas também de pontuar aquilo que está indo muito bem. Cultura de feedback é você ter conversas sinceras para pontuar e dizer qual a direção que você quer seguir. Muitos colaboradores desistem da organização porque também eles teriam que ter esse papel de procurar. Eu quero um feedback com o meu líder, eu quero conversar com ele sobre a organização. É uma ponte, né? Exatamente, exatamente. Como também o líder, ele quer desistir, né? Desde eu quero fazer substituição do colaborador tal. E a gente pergunta, tá aí, esse que já está, que momento ele foi direcionado? Porque o próximo que vier também terá que ser direcionado, né? Então não pode faltar na cultura de uma organização processos de feedback. Muito interessante. E para trabalhar esses gaps e esses talentos, que às vezes o profissional não tem um problema, ele só está alocado no lugar errado. Exatamente. Onde o talento e a maior habilidade dele não está sendo aproveitada da melhor forma. Exatamente. Então, os resultados dele acabam sendo aquém do esperado quando a questão de ajuste. E aí, como cuidar daquilo que a gente desconhece? Não tem como. Então, esse é um ponto fundamental. Qual o impacto que tem em ser uma pessoa do sim? Você falou que é a pessoa do sim, que topa tudo. Falou aqui no início que ela é a pessoa do sim, né? Então, isso no seu trabalho, isso ajuda ou te prejudica? Olhe, depende. Aquela história Olha do aí, depende. Né? Depende. Você é formada em direito? Não, né? Porque parece que depende sempre, responde, né? Esse depende é sempre. Depende de quem vai ser avaliado junto comigo. Porque se for meu esposo, ele vai sentir, olha, ela se dedica demais naquilo que ela faz e tudo ela diz sim. Lógico, dentro da consultoria a gente tem nossos limites, né? Eu sou parceira, eu ajo como uma parceira do negócio, né? O RH tem que ser parceiro do negócio, mas a gente vai ali limitando algumas atuações, não dá para a gente compreender tudo também. Mas para os projetos de vida, de desenvolvimento, de vivência, eu sempre vou dizer sim, né? Me chamaram para participar de um treinamento aqui
e esse treinamento precisaria de você para a gente conversar. Eu vou. Me chamaram para... tem um mestrado para fazer. Vamos também, vamos fazer um mestrado. Me chamaram para dar aula na faculdade. Vamos, tem disponível, me organizo, tem o podcast. Me chamaram, vou sim, com certeza. Não sei como eu vou dar um nó no pingo d'água, mas eu tô chegando, né? Eu tô chegando, eu tenho utilizado o AIA para me ajudar com as minhas agendas, né? Porque gestão de tempo. Exatamente, eu tenho que ver para quem eu dei sim primeiro, né? Para não dar sim também depois, não dá sim duas vezes, depois dá sim para todo mundo e aí ninguém fica satisfeito e a coisa vira um problema, né? E qual o maior conselho que você daria para quem está pensando em entrar para o BNI? E seja honesta, né? Você acredita mesmo que as pessoas lá serão mais felizes? Porque é uma convivência duradoura. São relacionamentos de confiança que são construídos ao longo dos encontros semanais. Sim. Tem pessoas de todos os setores, tem personalidades das mais diversas. Então, você, como líder, deve ter percebido essa mescla de pessoas num ambiente só. Então, qual o conselho que você daria para quem está pensando em entrar? Olha só, eu posso dar um conselho, né? Mas se a gente aprende com as decisões dos outros, vou contar um pouquinho da minha experiência. Esse ano, comparado, né? A gente sabe, para quem é consultor, no período inicial do ano, né, principalmente depois de folha de pagamento, que a empresa tem impostos para pagar, reestruturação, início de ano, a consultoria nem sempre é um investimento prioritário, né? Então, se eu comparar rapidamente, 2026, janeiro, fevereiro e março de 2026 para janeiro, fevereiro e março de 2025, eu fechei só nesse período 6 negócios de consultoria. Fora os serviços avulsos que a gente faz. Dia 28 de março, dia 28 de fevereiro, 28 de fevereiro, que foi uma sexta-feira, se não me engano, eu estava iniciando em um cliente, era uma sexta-feira. Mas isso só foi possível pela rede de network que eu ganhei com o BNI. Então, eu não tenho como sair do BNI mais, porque eu entendi o poder dessa metodologia, de ter convidados, para você ter noção, eu sempre falo nas reuniões, pessoal, o convidado ele não tem obrigação de entrar. Mas a partir do momento que você dá a chance dele participar, ele conhece o seu negócio, que você é membro, como ele tem a oportunidade também de apresentar o negócio dele. Eu fechei com um cliente que foi convidado. Há um tempo, um grande contrato foi fechado porque ele foi como convidado, ele não ficou. Mas ele me conheceu nesse grupo e, através dele, me referenciou para outras pessoas que também não estão no BNI, mas a rede de contato deles me fez crescer. E você veja, apenas por ele ter participado de uma das reuniões, de um dos encontros. A metodologia do BNI não é para quem não quer crescer. Você não pode crescer se você não tem estrutura de pessoas que lhe suportem, é melhor não entrar. Esse é o meu único conselho que eu daria. Se você também não tem o perfil. Exatamente. De estar ali, porque ali tem que ser um grupo de equilíbrio e de doação mútua. Exatamente. Não é só eu estou lá para caçar ou eu estou lá para que venha. Não, você precisa se articular. Exatamente. Né? E a gente tem a gente como VP, eu digo, né, que a gente segue a metodologia, a gente avalia a performance dos membros. Os membros, eles são acompanhados. E quando a gente vê que alguém tem perfil de caça, que não gera referência, que só faz 1 a 1 quando é conveniente para o seu negócio, a gente chega, conversa, orienta, até porque a gente entende que estar no BNI não é para o seu negócio crescer, é para você crescer o outro, porque a gente entende que é a lei da reciprocidade. Você faz pelo outro, você recebe naturalmente, sem cobrança, né? E isso tem vindo para conselhos do RH. A gente, nessa percepção de tempo, depois eu sou um período antes conselho e um período pós-conselho, pós-BNI. E esse conselho do RH pós-BNI é muito mais profissional, porque a gente tem uma plataforma de educação que a gente acessa ali. Eu ganhei, inclusive, o troféu de mais unidades de educação que fiz, e eu apliquei no meu negócio, não só na metodologia do BNI. A gente tem ali esses 1 a 1, eles não significa que eu vou ter que comprar nenhum serviço de nenhum dos membros. Pelo contrário, me dá know-how para eu referenciar o serviço da outra pessoa. E sempre há necessidade. Quando eu entrei no BNI, eu tive a certeza, olha, nenhum cliente meu até então veio por rede social, veio por referência. Então, se eu tenho um grupo aqui que me gera referências qualificadas, eu não tenho outro caminho que não seja entrar. Então, o meu maior conselho seria, avalie bem sua empresa, se você quer crescer,
Vá, participe de uma reunião, tire suas conclusões e veja que faz sentido entrar. Muito bom, é verdade, eu partilho desse sentimento também, realmente. O tempo que eu entrei no BNI, o tanto que eu cresci como pessoa com essa partilha, o quanto que eu vi e aprendi se eu estivesse fora. Hoje, se eu preciso ser substituída por alguém, eu sinto falta. Exatamente. A gente sente falta, né? Você trabalha com transformação de cultura e liderança, então qual foi aquele projeto que mudou a sua vida? Você comentou mais na frente o que foi marcante, mas aquele que mudou você, que você, caramba, isso aqui, e você trouxe para casa, e fez a diferença, e te fez mudar um padrão de comportamento, e que trouxe alguma lição. Qual seria ele? Olha, eu tenho um ponto de partida depois dessa formação que eu fiz na gestão comercial. Porque eu não entendia que o meu negócio também era vendas. E foi a partir dessa formação, em meio à pandemia, né, eu fiz essa formação em meio à pandemia, que eu percebi que eu precisava estruturar o meu negócio de uma forma diferente. E olha que eu já tinha alguns anos de consultoria, né? E foi a partir daí que eu trouxe uma marca forte, posicionamento nas redes sociais, querendo ou não, um curso, ele abre as portas, né, de empresários, ele abre a porta, né, de work também para novos clientes. E eu percebi que foi a partir dali que o meu negócio começou a crescer de uma forma diferente. O conhecimento, ele transforma. Ele realmente transforma os empresários, né? Transforma o profissional que você é dentro da organização e transforma também a entrega que você pode fazer como prestador de serviço, né? Então, eu acredito que todas essas formações, assim, elas são passos de transformação. A felicidade do trabalho, para mim, por exemplo, essa certificação que eu fiz, ela encaixou com aquilo que eu acredito e é com o que eu quero falar. Recursos humanos é felicidade, é pra gente ser felicidade, não é pra ser um setor burocrático que fica atrás da mesa. É pra gente... vai pro RH. É que nem vai passar lá da diretora na escola. Tem gente que já vai com a carteira no bolso, com medo, né? E a gente tem que quebrar isso. O RH é pra ser acolhimento, é pra ser orientação, desenvolvimento. E a felicidade, eu me encontrei nessa questão da felicidade. Dá porque pra ver. você é feliz com o que você faz? Você gosta do que você faz, né? Eu amo. Então, você veja, eu não teria como trabalhar com uma coisa que eu não gosto. Não dá. Né? E veja que bacana, né? De um pai semi-analfabeto a uma brincadeira que tornou sua carreira. Isso. E que, na verdade, ele estava só profetizando o seu propósito e o seu caminho de vida. Que história linda. Poxa, Deise, ficaria aqui o dia inteirinho conversando com você. Legal. Foi maravilhoso te ouvir e sentir essa paixão que você transborda, porque dá para ver que é algo teu muito genuíno. Isso é o que conecta de verdade. Então, muito obrigada por estar aqui, junto do Fala Aí BNI. Muito obrigada. Um brinde de café. A canequinha do Fala Aí BNI. Fala Aí BNI, adorei. Obrigada por você nos mostrar essa transformação que começa com pessoas e que pode mudar tudo ao nosso redor. Isso. Fala pra gente aqui onde as pessoas podem te encontrar. Tá, as redes sociais, né, no Instagram, @conselhos do RH, você vai ter nosso contato, você vai ter um pouquinho da nossa institucional, ou o meu próprio Instagram, @Deise Simão, DAYSE, Deise Simão, e lá você pode se conectar comigo, deixar mensagens, ter um número de contato também. É isso, sigam nas redes sociais. E está chegando ao fim. Pessoal, se você gostou desse episódio, interaja aqui com a gente, deixa o seu comentário ou compartilha ele com aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar. E se você, por acaso, tem alguma história interessante dentro do BNI, compartilha com a gente, nos envia essa história, porque quem sabe você vai estar aqui sentado sendo entrevistado por mim. Um grande abraço e até a próxima.